que a gente pode personalizar melhor essa abordagem? Como é que a gente pode melhorar essa abordagem usando o funil de marketing e vendas? Excelente pergunta, tá? Primeira coisa de todas, pesquisa quem que você está falando. Assim, é básico, mas tem muita gente que não faz. Vou dar um exemplo de uma ligação que eu atendi essa semana depois, tá? De prospecção. Mas pesquisa com quem que você está falando. Se for empresa, olha o site, olha a solução, olha o negócio, olha o mercado que ela está inserida. Sim. Segundo, o vendedor tem que conhecer de negócio, principalmente se ele for B2B. Eu tenho que saber como uma empresa ganha dinheiro e eu tenho que saber que a prioridade é como aquela empresa ganha dinheiro e eu tenho que saber que uma empresa ela tem como prioridade crescer faturamento, diminuir risco e ponto. Né? Como, assim, prioridade número 1. Então, assim, eu sempre vou conversar nessa linha. Né? Mas, assim, cara, esses são os dados básicos. Vou dar um exemplo de uma ligação que eu recebi, tá? E eu sou chato, porque quando eu recebo essa ligação, eu olho e falo assim, não, talvez essa pessoa não teve o treinamento que ela deveria e tal. E aí eu falei assim, posso te dar um toque? A pessoa me ligou e falou assim, Gustavo, aqui é o fulano de tal, da empresa tal, empresa de investimento, inclusive. Falou assim, eu vi que você tem uma carteira de investimento na empresa X, né? E a gente está com um novo produto, tal, e tal. E eu queria ver quem te atende e tal. Eu falei, não, quem me atende na minha carteira de investimento é um amigo pessoal meu. Aí ele respondeu, mas então não vai servir para você, né? Aí eu falei, eu olhei e falei assim, posso te dar um toque? Assim, não vai servir para mim, mas olha só, deixa eu te dar uma dica, assim. Poxa, primeiro ponto de... Não, e quando eu liguei de volta para o número, mas quem tá falando? Então, assim, eu já entendi que ele tava num volume de ligação gigante, porque ele não sabia quem tava ligando de volta. Né? Não, beleza, tranquilo, cara, a gente trabalha com vendas, a gente é empático nessas situações. Eu falei, cara, deixa eu te dar um toque, olha só. Você podia perguntar para mim, por quê? Quais são as coisas, mesmo que seja um amigo pessoal meu, se eu sinto falta de alguma coisa no dia a dia, se me falta algum tipo de conhecimento ou algum contexto que faz sentido... Se eu tivesse 10 mil reais para investir, 20 mil reais para investir, eu saberia onde colocar. Deixa eu entender o nível, a baliza que você está. Não assume a primeira objeção como sendo uma verdade absoluta, só porque talvez para você seria uma verdade absoluta. Para mim poderia não ser. Então, assim, esses toques, às vezes, que eu dou, que é um ponto importante. Assim, né? Cara, para você melhorar a prospecção, você tem que fazer um bom processo de pesquisa. Você tem que conhecer de negócio, você tem que saber como falar. E você tem que fazer as perguntas certas, né? Se for cold call, que a gente chama, se é prospecção ativa, tem algumas dicas básicas, às vezes, para você fazer. Mas todas elas exigem você fazer uma boa pesquisa e conhecer de negócio. Né? Principalmente se for B2B, eu estou no contexto B2B. Então, um exemplo, né? Eu vou vender um produto B2B e eu preciso prospectar o Dani ativamente. Nunca ouviu falar de mim nem nada. Fala, Dani, tudo bem? Aqui é o Gustavo, da RD Station, fazendo uma pesquisa com algumas empresas, falei com 3 agora nos últimos 30 minutos, uma pesquisa relacionada ao mercado tal, e eu estou levantando aqui normalmente quais são as dores desse mercado, e o que eu tenho percebido é que tem 3 dores principais, né? Esse mercado tem muita dificuldade de construir autoridade no site, o mercado que você atua tem muita dificuldade em converter novas oportunidades em vendas, ou tem muita dificuldade em saber como posicionar o seu preço e o seu produto. Você se identifica com alguma dessas 3, Dani? Então, tipo assim, eu já falo 3 básicos, pum, aí o cara fala assim, óbvio que ele pode falar, cara, não quero falar agora, normal, natural, né, somos vendedores, mas ele pode falar assim, não, realmente, a segunda cara, me fala um pouco mais, como que você já tentou resolver esse problema? E aí você engrenou e vai embora. Agora eu queria fazer uma pausa, Leandrão. Manda. Porque assim, a gente tá cansado de falar isso já, né? Você tem que pesquisar o cliente antes de ligar, você tem que fazer metade da lição de casa que seja. Todo vendedor já ouviu isso, né? Poucos fazem. Né? Certo. Aí eu convido vocês para ouvir o cara que com 20 anos entrou na RD, com 29 é diretor. Porque a gente recebe bastante gente, quero virar gestor e não sei o quê. Faça o que você já sabe que tem que ser feito direito, que você cresce na carreira, mesmo cara. Que dolorido, né? Mesmo que doa. Você faz a lição de casa, pesquisa o cliente antes de ligar. Todo mundo sabe que tem que fazer isso. Quantos fazem, Leandro? Poucos. O cara que vai virar diretor com 9 anos de empresa, né? É fazer o que você já sabe que precisa ser feito, cara. Ao invés de você se preocupar em aprender a fazer um filé mignon, né? Começa pelo miojo. Não é que o pessoal quer só hack. Hack, como que eu faço em 3 minutos? Não é em 3 minutos, você pesquisa o cliente, você gasta 5 minutos e você vende para esse cliente. Se você não gasta nada, sua chance de fechar com esse cliente é muito menor, porra. E tem o lance da ansiedade, né? Normal. Uma vez eu estava conversando com um vendedor e eu falei, cara, você precisa sair do WhatsApp.
você precisa sair do WhatsApp, você precisa conversar com o cliente, você precisa ouvir a voz, porque a gente digita uma mensagem, né? E aí a gente acha que mandou a mensagem que o trabalho está feito, né? Não, cara, você tem que conversar com a pessoa. Eu sei que o WhatsApp é uma baita ferramenta, uma ferramenta de conexão, tudo mais, mas tem coisas que você precisa falar pelo telefone. Aí a gente fala assim, mas e se o cliente atende? Ué. Olha, cara, você entendeu o que eu tô falando? A falta de preparação, do tipo assim, se o cara atender, você tem que estar... Vamos fazer um roleplay? Então vou falar alô e você fala. Não, agora? Já. Às vezes a gente trava. Por quê? Porque eu preciso entregar um volume, né? Você falou assim, puta, eu retornei a ligação, a pessoa não sabia quem tinha ligado. O cara tava atirando para todos os lados, cara. Às vezes tem um gestor que não tem essa visão e quer o quê? Quantas ligações você fez? Não, você não fez 65 ligações por causa do benchmark que eu vi na internet de uma empresa chamada RD Station? E o cara é minúsculo. Lembra que você falou na palestra? Sim, falei. Não adianta você me comparar com o RD, sendo que se você não tá nos mesmos desafios que a RD tem. Não, mas aí tá o outro erro, né, cara? Porque tem gestores que, por falta de olhar uma ferramenta, a gente está falando sobre as métricas, né? Quer resolver tudo com prospecção. Se eu preciso vender mais, eu preciso prospectar mais. Cara, você precisa pegar os poucos clientes que você tem, investigar direito e fazer um atendimento certo, né? Qualificar direito esses caras, investigar direito, fazer uma proposta customizada, pesquisar sobre a empresa e converter esses caras. Se você colocar mais gente, mais frio ainda, né? Mais fora do perfil de cliente ideal, você só piora a situação. O vendedor fica louco, né? Um que retorna para mim, que de repente poderia estar interessado, eu não faço a mínima ideia de quem é, não estou preparado para atender, não sei investigar, porque a única coisa que mandaram fazer é prospectar mais, né? E aí como que dá resultado, né? E muitas vezes você vai gerar, na verdade, a experiência errada, né? Porque você tá, por exemplo, talvez aquela pessoa pode até vincular o nome da sua empresa a alguma coisa negativa, porque você tá me ligando quando não tem uma determinada necessidade, né? Então esse é um ponto. Eu até falo assim, cara, ao invés de você ter 60 deals no pipeline, eu prefiro que você tenha 20 muito bem trabalhado, que a gente tenha uma previsibilidade quando você vai fechar. Porque se você aprender a fazer isso muito bem, primeiro você vai trabalhar na qualidade, na execução, fazer um bom diagnóstico, você vai trabalhar em eficiência para me dar segurança de que eu posso te trazer mais volume. Principalmente quando você fala de gestão de carteira de investimento, né, cara? Exato. Você quer uma pessoa que conhece o seu perfil, que vai fazer pergunta para você, e se relacionar com você, cuidar do seu dinheiro. Tá trabalhando com o meu dinheiro, né? Você tem que trabalhar o órgão de perto, mais, né, cara? Tá trabalhando com o órgão mais sensível do corpo humano, o bolso. O bolso, E, a gente falou bastante de prospecção, né? Quando a gente tem uma estratégia de aquisição de lead, né? Tem uma agência que trabalha com a gente, ou tem um departamento na empresa que gera o lead, que faz uma campanha nas mídias sociais, que faz uma campanha no Google. Quando você vai entrar em contato com essa pessoa, né? Se você tem uma ferramenta, um CRM como o RD CRM, você consegue observar ali, dentro do histórico do marketing, o que aquela pessoa já consumiu, né? Eu já vi vendedores experientes que, em cima dos materiais, o cara ele já sabia que não ia fechar. Por quê? Porque estava muito no começo do funil e por algum erro de integração ele foi pro CRM, entendeu, Dani? E aí ele falou, mas o cara baixou um e-book aqui que é muito topo. Não dá para vender aqui. Eu vou entrar em contato e aí o que eu vou fazer? Nutrir o cara com o meio do funil, pô. Posso dar um feedback para a área de marketing, não sei se é isso, mas liguei para a pessoa não estava esperando a minha ligação. Por quê? Porque não é uma levantada de mão, né? E quando você olha, você fala assim, cara, peraí. É que o vendedor não tem, muitas vezes, essa... Ele é ansioso. Não, ele não consegue ter essa percepção de que... Né? Mas é por isso que estamos aqui. Exatamente. Agora, depois desse momento aqui, a pessoa que nos ouviu não tem como mais desouvir. Agora dá para fazer, certo? Tem a ferramenta. Ouviu o Leandro, o Daniel e o Gu falando. Pô, agora tem que fazer. Antes de ligar, olha, o cara assistiu um vídeo. Pô, que legal. Vou ligar. Poxa, Gustavo, eu vi aqui, eu sou o Leandro aqui dos Supervendedores, e eu vi aqui que existia um vídeo sobre Insight Sales, cara. O que você achou do vídeo? Você achou do vídeo? Cara, a galera não percebe. Mas a gente vendeu um congresso inteiro de vendas por causa de um vídeo do YouTube de como vender pelo WhatsApp, né, cara? É isso. Conversamos com o cara, pô, você viu o vídeo de abordagem pelo WhatsApp? O que está acontecendo? É sobre isso. A abordagem, ela é um desafio, que eu estava comentando antes da gente começar a gravar, é um dos maiores desafios
que a audiência traz pra gente. Mas é um desafio por quê? Porque muitas das vezes a pessoa não pesquisa, que é o que você falou, e ela não olha pra dentro. Pô, peraí, deixa eu ver a empresa, deixa eu ver se ele consumiu algum tipo de conteúdo dentro da minha estrutura de marketing. Deixa eu ver como é que eu posso fazer uma pergunta em que não pareça que eu quero vender para ele. Saca? Quando você vai na cold call, você não tem isso, velho. Então você tem que pegar 3 dores, você tem esse desafio. Qual é o teu maior desafio? Você tem que ter um gancho muito forte para você fazer com que o cara saia do estado de ocupado e te ouça. Pô, tô curioso, quero saber mais. Sabe um negócio também que é importante, os vendedores estão ouvindo a gente pensar? Você não está atrapalhando ninguém. Você não atrapalha ninguém. Você, na verdade, toda vez que você prospecta alguém, entra em contato com alguém, você está dando a oportunidade dessa pessoa conhecer que você consegue resolver o problema dela. Ele teve a vantagem de receber a ligação de um especialista. Tem que ser assim, porque eu vejo mensagem de prospecção ou ligação, desculpa te ligar. Cara, já você treinou a cabeça... te incomodar. Você treinou a cabeça do cara que está te atendendo e fala assim, realmente você está me incomodando. Tum, acabou. Você não atrapalha ninguém. E assim, a gente tá acostumado. Eu não pedi ligação nenhuma. Cara, desculpa, não foi minha intenção. Próximo, vambora. A gente não tá incomodando ninguém, cara. E é muito difícil as pessoas aceitarem isso. Eu tô falando do vendedor, tá? Sim. Porque, eu acho que eu vou incomodar. Fuma-se se você vai incomodar. Óbvio, o Daniel tá fazendo qualquer outra coisa na vida dele, cara. Mas naquele momento, se eu levar alguma coisa que faça ele ganhar mais dinheiro, economizar tempo, ser mais lucrativo, a empresa dele começa a ser mais competitiva, ele vai me ouvir. Sim. Então, abordagem ruim, cara, aí eu vou dispensar. O cara tá lendo script, putz, cara, pode ser o cara que vai lançar uma nova Bitcoin. Eu não vou ter interesse nenhum de ouvir. Agora, o cara me pergunta e fala, essa dor. Eu falo, pô. Ele entende do negócio. Aí ele pergunta, qual dessas você tem? Qual desses desafios você tem? Eu falo, cara, eu tenho uns 3, mas não vou assumir. Acho que o segundo ali é complicado. Cara, você sai dessa barreira de 15, 30 segundos ali, dele desligar, dele te dar uma rejeição, e aí você começa o teu processo. Exatamente. Este conteúdo foi trazido para você pela RD Station e por nós, Super Vendedores. Nós queremos convidar você a conhecer o RD Station CRM, o CRM que nós utilizamos aqui na operação dos Super Vendedores. Vai ter um link na descrição deste podcast. E se você sente que é a hora de fazer um treinamento de vendas, venha conhecer o Método Super Vendedores. Tem um link aqui na descrição para você conhecer o nosso treinamento. Certo, Daniel, mestre? É isso aí, bora vender.